Você está do lado de cá. Olá, gente. Estamos aqui no primeiro do lado de cá. Lado de cá. Hoje nossa ideia aqui é fazer um bate-papo comigo e com meu querido sócio, Hilton Menezes, onde a gente vai falar um pouco de nós enquanto pessoas que, antes de sermos profissionais e representantes da Kivo, vozes da Kivo, a gente também é gente. Então, hoje a gente vai bater esse papo suave a respeito disso, vamos trazer um pouco da nossa perspectiva de pessoa, de profissional, de formação, e é isso aí. Quando a gente se conheceu e começou a pensar em que tipo de, vamos dizer assim, iniciativa a gente queria criar para o mercado, a gente percebeu que o mercado em que a gente estava inserido consumia muitas consultorias gringas, né? Sim. E até hoje tem essa coisa do brasileiro olhar lá para fora e achar, né, que tudo que vem de fora é melhor. Então a gente já quis quebrar um pouco com essa coisa, com esse conceito. E a gente foi buscar no Tupi-Guarani Exato. um nome que representasse o que a gente queria dizer, dialogar. E veio o nome que significa do lado de cá. A gente, quando começou a pensar a Kivo, a gente já tinha essa coisa de tentar entender a partir da perspectiva muito Brasil. E aí a gente já olhava assim, Brasil não é só essa multiculturalidade muito expressa no português, mas a gente também queria ressaltar os povos originários. Claro. Inclusive porque tem muita correlação com o Wilton. O Wilton é um paraense, então isso faz muito sentido do repertório de vida dele. Quando a gente começou a pensar o nome do lado de cá, de início, nós tivemos muita dificuldade com a sonoridade, Kivo. A gente não gostava, a gente achava estranha, até porque em Guarani não é Kivo, é Kibon. Tem um nasal no O e teria um tio. E o Kivo significa, do meu ponto de vista, ela não é uma palavra que traz em si apenas uma outra palavra, ela não é uma tradução literal, mas ela apresenta um conceito que a gente queria trazer, que era, a partir do nosso olhar, do meu ponto de vista, deste lado de cá, como as coisas se apresentam. E é um pouco disso que a gente quis trazer desde sempre na Kivo. E a brincadeira era misturar com essa coisa do brasileiro e até do nosso trabalho, né, Carol? Acho que vocês estão um ponto aí interessante, né? Que são essas brasilidades que a gente tem hoje até na Kivo. Eu vim do Pará, você daqui de São Paulo, os outros sócios fundadores de Curitiba, e aí a gente foi se misturando e hoje tem gente de quase todo o Brasil, até de fora do Brasil. Isso eu acho muito legal. Agora, o que a gente não perde é essa essência da multiplicidade do olhar, sempre do olhar local. Sim. Para entender os problemas. É claro que a gente também pensa de maneira estratégica global, Sim. Mas o local tem muita importância, né? Não adianta, por exemplo, a gente brincar de pegar um trabalho que a gente vai executar, sei lá, fora do Brasil, como a gente já fez, Sim. E não ter uma equipe local que interaja com a gente para trazer esse repertório. Exato. A gente sempre traz muito essa questão do contexto, né? Então, é importante olhar para o que a gente está olhando, o problema, onde o fenômeno, onde o problema que a gente está pesquisando, onde a gente está desenvolvendo a solução, a gente tem que olhar para o contexto onde ele está inscrito. Sim. Quando a gente olha para o contexto que ele está inscrito, a gente traz o repertório local, exatamente como o Wilton trouxe. E também como ele trouxe, a gente quando tem que atender clientes de fora do Brasil, a gente vai para profissionais de fora do Brasil, mas a gente coloca uma parte do time da Kivo junto com esses profissionais externos para produzir a solução, porque tem essa orientação Kivo ainda muito próxima. A metodologia, né, que a gente estruturou. Acho que é legal a gente explicar como é que a gente brincou de misturar várias disciplinas aqui, que formou o método da Kivo. Agora, eu acho interessante, porque as pessoas quando a gente explica assim, mas como é que foi formada a Kivo, né, lá atrás? A gente fala assim, não, olha, tinha uns caras que pensavam em negócio, tecnologia, tinha uns outros que conheciam o processo de design, então tem uns sócios que eram os designers, né, de serviço estratégico e tal, e tinha a Carol, que vinha com toda a bagagem de antropóloga, cientista social, e cara,
botar isso tudo no caldeirão, misturar para fazer uma metodologia, todo mundo fala assim, nossa, que bonito, né? Que legal como vocês fizeram. Meu, Trabalho da porra. muita mistura, muita briga, muita história de como cada um vê o mundo para poder chegar num amálgama que pudesse representar o que hoje a gente tem de entrega para o mercado. Porque tudo é reflexo da nossa personalidade aplicada ali. Não é diferente. Então a gente teve que se entender enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, olhar um pouco para a gente e falar o que a gente quer criar. O que de fato faz sentido a gente entregar para o mercado. E eu acho engraçado porque logo no início daqui a gente teve alguns embates, eu e você, né? Imagina. Porque eu vinha com uma visão de mercado bastante, vamos dizer assim, né? Pautada por um machismo estrutural, uma visão de homem branco, daquela coisa do hétero, cis e tudo. O hétero top, né? Vou dizer até com uma visão muito particular e peculiar de mundo, que a gente vê isso num monte de gente, e tem a ver também com o lugar onde eu nasci, como eu fui criado. E o mercado, o próprio mercado. Você precisou por muito tempo performar esse homem hétero no mercado, porque era o diálogo daquele período em que a gente vivia nessa interlocução com o mercado de design. E aí o que foi interessante é que no nosso aprendizado, eu acho legal você contar também essa história, do teu ponto de vista, do lado daí, foi muito impactante, né? No início a gente começou a ter os nossos embates sobre visões de mundo e como a gente queria tocar o negócio, e aí assim, tinha uma visão muito clara que eu estava muito pragmático, com o olhar de, cara, a gente criou uma empresa, a gente precisa de clientes, a gente precisa vender, vamos atrás. O motor de uma empresa, claro que é o propósito, mas também tem uma estratégia de venda. Com certeza. E a gente foi dialogando ali numa visão sua, dizendo assim, não, mas o método é muito importante, a característica do que a gente está entregando é muito importante. Eu entendo que o mercado quer isso, mas, cara, a gente não pode se vender a qualquer preço. E no final da história, a gente foi... o que eu acho legal contar... Flexibilizou os dois lados. Exatamente. O que eu acho legal contar é que um lado não se sobrepôs. A gente começou a andar de lado, junto um com o outro, trocando e aprendendo. Mas não foi fácil. Eu acho que a gente, de 2015 até lá, meados de 2017, 2018, foi quando a gente começou a formar efetivamente um modelo Kivo de ser, apesar de a gente já conseguir fazer muitas entregas legais para o mercado. Né? Exato. Foi a partir desse momento que a gente começou a construir juntos. A gente entrou numa colaboração de um entender o olhar do outro. Porque assim como o Wilton trouxe que ele vinha com um olhar muito pragmático para o mercado fazer o motor girar, eu também vinha com um olhar muito acadêmico. Muitas vezes eu estava presa ao método até por uma insegurança de idade. Gente, poucos antropólogos lidam no mercado. Ou seja, quem estava fazendo isso de maneira pioneira tinha eu, o Michel Coforado, a Ilane Jacob, atuando no mercado, no setor privado, falando, dando cara a tapa e dizer, estou fazendo pesquisa de ciências humanas e sociais para o mercado. Então, eu tinha muita insegurança no início de estar fazendo aquilo da maneira correta, de saber estar entregando. Eu tinha certeza de como eu estava entregando de um jeito. E aí tinha, né, pesos e medidas. O que eu queria fazer e como eu achava certo de entregar, às vezes não fechava as contas da Kivo também. Exato. Então a gente tivemos que fazer esse ajuste e calibrar por muito tempo, até que em algum momento a gente entendeu a dinâmica de como finalmente trabalharem juntos. Fora isso, eu desconstruí o hétero top. É verdade, desconstruir mesmo. Eu acho legal até falar o seguinte, né? A gente citou aqui alguns nomes de pessoas que estavam naquela época como antropólogos indo para o setor privado, e a gente até abre aqui para o pessoal. Se vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos estavam naquela época trilhando um caminho diferente, escreve aí pra gente. Fala também, traz a tua história. Mas você precisa desbloquear o dispositivo. Não era você. O Google quer interagir. Ó. Vamos pegar meados de 2014 e 2015. Se você estava trabalhando no mercado privado e quer contar pra gente também a tua história, escreve aí, conta a tua história pra gente. Vai ser um prazer ouvir, te conhecer, e quem sabe a gente passa a trocar até sobre outras maneiras de trabalho. E eu acho legal a gente
mostrar também, falar um pouco da gente, sabe? Porque a história, ela tem uma história que é legal para essa relação, mas tem muitos problemas. Eu acho que as pessoas precisam entender quais foram os problemas que a gente enfrentou. Eu vou falar um pouco do meu lado, que eu acho legal expor, as minhas fragilidades. Hoje em dia, olha, expondo as minhas fragilidades. Né? Vamos bater Depois palma. dá like. Assim, apesar de ter uma história de vida que me levou até para entender um pouco mais do meu feminino, a gente trabalha isso profundamente muito pouco. Acho que teve um momento em que eu comecei numa terapia específica e que eu comecei a me relacionar com isso de uma maneira mais forte, entendi essas relações de forças entre masculino e feminino, né, em mim, e aí entendi como isso poderia acontecer dentro da empresa. E eu lembro que eu te chamei e falei, puta, Carol, eu saquei o rolê. Depois de a gente várias vezes ter discutido, você ter me apresentado alguns livros e tal, eu comecei lá a ler sobre o medo do feminino, a prostituta sagrada, o retorno de Saturno, né, sobre a sombra de Saturno. Sobre a sombra. E aí eu comecei a entender psicanaliticamente e tal, tudo que se passava dentro de mim e que eu não conseguia dar vazão. E olha só, pessoal, antes de tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu falo que tinha um processo já de trabalho do feminino, na minha história, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu fiz balé. Fiz contemporâneo e clássico. Então, não é que eu era completamente fechado às experimentações, entendeu? Eu entendia já que tinha algumas coisas que eu gostava de fazer. Isso não tinha nada a ver com a minha masculinidade, ou enfim. E o que eu quero trazer é que esse processo, quando ficou claro, quando eu entendi o rolê, que eu estava sendo, de certa forma, um machista tóxico, estrutural. Né? Estrutural, e que a gente não percebia isso e começou a perceber, as coisas começaram a acontecer. Né? As coisas foram começando a se equilibrar naturalmente. De uma percepção de, putz, não é meu lugar de fala, mansplaining, né? Efetivamente o que a gente fazia, toda uma escutativa, perceber, e isso que foi interessante, eu comecei a perceber o que você me falava, quando aconteceu isso no cliente, que o cliente estava com aquele tratamento, eu entrava na energia dele e a coisa ficava azeda. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, eu também comecei a modular a energia quando a gente estava no cliente, quando ele estava sendo machista tóxico, fazendo mansplaining, etc. Aí a gente conseguiu equilibrar. Foi. Isso. Não, exatamente. Foi. E é muito doido, porque assim, quando a gente... inúmeras vezes, eu e o time, a gente desenvolvia todo o projeto e o Wilton tinha que aparecer na entrega. Só para validar a entrega e para dizer que a entrega era assim ou era assado. Então isso era, de certa forma, muito angustiante e a gente apresentava, flexibilizava, nananã. Só que eu também, com o meu jeitinho didático, não. Hashtag não. Chegava de sola e tínhamos embates incríveis, tipo, de derrubar quase que a empresa inteira. E isso a gente também se dá muito para os outros sócios, né? Os outros sócios conseguiam trazer um trabalho de mediação com a gente que era muito interessante. E por fim, o que eu acho tipo, genial na Kivo é que a gente aprendeu a lidar com uma ponte. Então a gente tinha o Wilton com esse olhar muito de mercado, de negócio, de desenvolvimento de solução, que estava desde entregando pro cliente quanto com o cliente, desenvolvendo a solução com o cliente, e eu olhando para quem estava fazendo uso do contexto, do problema, nanana. E o processo de design foi, para mim, o grande tchararã de fazer as duas entregas acontecerem. Porque enquanto eu estava indo para uma profundidade, o design vinha e dividia essa profundidade. Falava, agora você precisa entregar isso, depois você precisa entregar aquilo. Agora isso, as camadas, como se fossem cebolas, né? Pra gente, o processo de design foi muito importante porque ele soube lidar com as complexidades que a gente trazia, tanto do mundo do negócio quanto do pessoal. Exato. Então, esse processo, ele foi a cola. Exato. Ele foi a cola. Por isso que é importante tudo que a gente faz dentro da empresa, e não só nisso, na vida pessoal. A gente usa o mesmo modelo, o arcabouço mental, para pensar problemas complexos. Né? A gente pode contar também, ainda aprofundando um pouco da história do trabalho, um caos
de alguns clientes, né? Tem alguns, assim, bem interessantes. Mas tem esse que é muito emblemático, né? Nossa. E a gente começou a fazer um trabalho, e foi interessante. Quem contratou a gente dentro dessa empresa, a gente não vai, claro, citar nome nenhum aqui. Não adianta vocês perguntarem. Mas a gente foi contratado por uma área que era uma área de marketing, querendo fazer um trabalho completamente diferente dentro da empresa. E quando a gente foi efetivamente executar o trabalho, a área de negócios, que era o cliente final, tinha um outro pensamento. Era super tradicional, eram homens brancos, héteros, com uma cabeça assim, muito peculiar, pré-formatada para um tipo de trabalho que a gente queria levar, inovador. Aí eu acho que eles tiveram alguns aprendizados, né? O primeiro desse, que a gente foi levar uma visão para eles de método, que eu acho que acabou sendo agressivo demais, porque acho que essa história é legal, porque quando a gente preparou todo o nosso arcabouço metodológico e foi apresentar para eles, porque a gente ia ter uma imersão de pesquisa, né? Em campo, a gente quis levar para eles esse arcabouço. E eles não compreenderam muito bem. E por não compreenderem muito bem, eu acho que eles se sentiram ofendidos de um monte de, entre aspas, garotos, comparado à nossa idade com a deles, né? Eles eram bem mais velhos, bem mais cabeça branca. Agora que eu estou tendo meus primeiros fios de cabelo branco. Então, se sentiram ofendidos e falaram: o que vocês estão achando aqui? Que vocês vêm dar uma lição para a gente de como trabalhar? A gente tem mais de 30 anos, 20 anos de experiência no negócio, a gente sabe como fazer, blá, 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 blá. O que a gente entendeu ali é que foi uma coisa interessante. Depois de discutir esse projeto, acabou que a gente criou 2 índices. Eu sempre brinco com essa história, né? O índice de maturidade do cliente para entender o processo, e vou fazer uma comparação aqui bastante simples, como se fosse... Eu tenho filhos, então a maioria das pessoas que têm filhos vão entender, ou quem não tem filho também vai entender. Quando você explica para uma criança para ela não meter o dedo na tomada, você não pode ir para toda uma teoria da relatividade ou falar sobre a eletricidade, campo magnético, dizendo: olha, vem uma carga de 220 volts no seu dedo, vai transmitir isso pelo seu corpo. Você diz: olha, não faça isso porque isso vai te causar algum dano, né? Vai te... Então, não faça, por favor. E a criança, ela vai tentar fazer o tempo inteiro, e você vai, de uma forma, dialogando, mostrando para ela que não. Até em casos extremos, é claro que isso a gente não vai fazer nunca com uma criança, deixar meter o dedo na tomada e tomar um choque. Tem certeza? Para experimentar. Olha, eu conheço uma história Em que a criança queria pegar no forno, estava quente, os pais falaram: não pega, não pega, não pega. Ela... eu conheço Um maluco que deixou o filho cair dentro da piscina e pescou. Eu também conheço esse maluco. Era só para mostrar que podia cair. Tive que fazer uma pescaria nesse momento. Mas, enfim. Então, a gente criou o índice de maturidade, né, do nosso cliente, conseguir entender o índice de maturidade dele dentro do processo que a gente queria entregar, para balizar a nossa entrega. Olha que louco, a gente tinha que reduzir a nossa entrega, a complexidade da nossa entrega, ou até a qualidade do que a gente achava que seria interessante para ele, reduzir para que ele pudesse entender. É tipo falar para a criança: olha, não mete o dedo aí não, vai fazer dodói. Então, mas isso é design. A gente não reduzia, a gente simplificava. Eu não sei se a gente simplificava tanto assim, porque eu acho que... A gente pegava em camada. A gente pegava uma camada de fora e apresentava. Então, ó, você tem condições de aprender essa camada. Isso. Eu gostei da tua analogia. Da camada, a gente estava falando de camada, é verdade. Não é uma redução propriamente dita, mas é só uma visão. Ó, aqui você consegue entender. A partir daqui, você a gente não tirava a qualidade e nem o que estava certo e errado. A gente apresentava o superficial. É isso aqui, ó. Numa linha geral, num tweet... É que a gente ficava puto, às vezes, de só apresentar isso, né? Porque, a gente vai falar disso. E aí, esse foi o primeiro indicador que a gente falou, cara... Qual é o nome do indicador? Não, esse é o índice de maturidade do cliente. Ah, tá bom. O segundo indicador que o nosso outro sócio, querido sócio Vitor, trouxe... Pérez, Vitor, citação. É o índice... 2000 e... Isso, foi 2015. 15. Foi o índice VDM, que é o índice vai dar merda. Então, assim, entendeu? E ele é inversamente proporcional. Se a maturidade do cliente é baixa, o VDM é alto.
Então a gente passou a entender esses dois índices e todos os nossos projetos tinham lá o índice VDM. Era o principal indicador que a gente se comunicava qual o índice VDM desse projeto. É alto, é alto. Então a gente já sabia que tinha que, inclusive, ter horas a mais de trabalho. As planilhas eram Horas a mais de trabalho para poder a gente... É que assim, as pessoas acham que entregar o simples é fácil. é fácil. Não é. O simples para mim é a essência e um exercício da complexidade. Você pega uma coisa que é muito complexa, você massageia, aí você vai entendendo o rolê e aí você vai conseguindo mostrar de forma simples. É então, mais difícil. As várias camadas da complexidade. O mais difícil é tornar uma coisa complexa simples para o outro entender. Então, acho que essa é a beleza de todo o trabalho que a gente vem construindo. Acho que hoje o mercado também já está muito mais consciente. A gente tem novos paradigmas. Esse cliente, por exemplo, foi um caso específico que ele ficou bem incomodado de ter uma mulher Verdade. jovem apresentando um conteúdo acadêmico para um bando de executivo. Fui convidada a sair da sala. Foi mesmo. E logo depois desse trabalho eu recebi uma mensagem falando assim: se essa garota aparecer aqui, vocês perdem o contrato. Eu falei, opa, calma, vai aparecer só o garoto. Apareceu o garoto. Teve que aparecer o garoto aí. Tchau, cliente. Mas entregamos, foi um puta sucesso. Nossa, Foi. um puta sucesso. E o projeto foi legal, a gente conseguiu fazer uma boa entrega que entra nisso. Então, por exemplo, eu estive lá na frente, a gente foi a campo como time, na época a gente atuava enquanto time de projeto, nós éramos o time de projeto. Nós éramos o time de projeto. Né? E a gente entregou um puta trabalho de qualidade pro cara. Na hora ele olhou, deu um pouquinho de tela azul, passou 2 anos, eles começaram a compreender tudo aquilo e foi super legal. Então, isso sem dúvida. Por isso que eu acho mesmo que, reforçando esse ponto que você trouxe, o índice de VDM, o índice de maturidade, para mim, são soluções de design. Sim. Então, tanto um quanto o outro, a gente olha de uma maneira complexa para a relação, para o problema, e a gente começa a matutar e sai com metáforas, sai com ideias. Essas primeiras ideias traduzem muito do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está em cliente e aí o cliente começa a falar isso, aquilo, a primeira coisa que a gente começa é desenhar. Rabiscar ou falar assim, olha, parece que você está descrevendo uma espiral de relação, ou parece que a relação que você está... Então a gente vai projetualizando visualmente o que é o problema do cliente. Mais uma vez, o Wilton vem com o olhar dele de negócio e eu com o olhar de solução a partir de um olhar sistêmico das ciências sociais, que sempre foi. Mas não vamos esquecer que a gente tem outras pessoas, né? A gente tem outros sócios que também contribuem com o olhar de design, com o olhar de comunicação. Sou eu e 4 machos. 4 machos. Agora vamos falar um pouco do pessoal. Porra, nasci em Belém do Pará, né? Uma família de pais, de toda uma estrutura local, cultura paraense, cultura nortista. Então, é o patriarcado instalado, assim. E aí é engraçado, porque basicamente em Belém do Pará, quando eu estava preparando para fazer faculdade, todo mundo falava, você vai ser engenheiro, médico, advogado, ou pode sair fora, você não tem outra opção aqui. Vai fazer nada. Vai fazer nada na vida. E naturalmente eu fiz engenharia, comecei com engenharia, depois fui para computação e tal. Você é muito tolhido de possibilidades, né, cara? Quando você nasce numa sociedade dessa natureza e uma cultura dessa natureza, eu não estou falando mal de Belém do Pará, eu adoro a cultura de Belém do Pará, eu acho que o que eu tinha ali no meu relacionamento familiar, no relacionamento pessoal, era uma visão até limitada, porque se você pegar o que o Pará hoje produz, é extremamente rico e pujante em termos de cultura, mas eu vindo de pais que eram... Isso é uma coisa interessante. A minha avó, ela acho que ela nem chegou a fazer o ensino médio, né? E a família do meu pai também não estudaram, não fizeram faculdade, meus avós. Os primeiros a fazerem faculdade foram os meus pais. Então eles tinham muito essa preocupação com a educação, né? Claro. Casaram muito cedo, começaram a trabalhar muito cedo, aquela história de quase todo brasileiro, né? Querendo sair de uma condição social para uma outra condição social.
e se preocupa muito com o campo de estudo. E aí eles eram funcionários públicos, todos os dois. Aí ainda tinha essa mentalidade, ainda muito mais, eu não vou dizer cerceada, mas se pega uma família que é empreendedora, você tem mais leque de possibilidades, porque você naturalmente é empreendedor. Se pega uma família que vem de pais que são funcionários públicos, o que eles vão achar que é bom para você? Basicamente é o mesmo caminho que eles trilharam. Então, assim, para mim era, olha, você vai para a faculdade, depois você vai trabalhar numa boa empresa pública ou numa empresa sólida, específica, ou você vai fazer um concurso público. Era mais ou menos isso. E foi isso, cara, que aconteceu. Com 19 anos de idade, eu fiz um concurso público. Fiz um concurso público em computação para um órgão estadual e eu passei, cara. O mais interessante foi que eu passei. E aí, é claro, eu estudei, era uma coisa que eu achava legal, gostava pra cacete de computação, até hoje gosto. Era uma coisa bem diferenciada, a gente estava falando vou entrar aqui no técnico profundo, de mainframes, e não era computador... Não é disso que ele fala no dia a dia não, tá, gente? Não é. Bom, e eu passei. E eu fui, com 19 anos, virei funcionário público. Olha que louco. Ganhava bem, era um órgão estadual, era uma autarquia, beleza. E ali, foi quando, pela primeira vez, eu me deparei com um futuro que parecia lindo aos olhos da sociedade, dos meus amigos e meus familiares, e para mim não era. É claro que não foi de imediato. Claro que não, você é jovem, tá ganhando dinheiro, tá pingando todo mês, primeiro eu vou Com gastar. 19 anos, puta, carro. Eu lembro que eu comprei uma linha telefônica, porque linha telefônica você tinha que comprar e custava caro. Ou alugava. Ou alugava. Aí eu comprei porque eu queria ter internet de escada, aquela coisa do pim, pom. Puta, então eu era um garoto bem sucedido, porque eu morava na casa dos meus pais, claro, com 19 anos de idade, mas eu tinha o meu carro e minha linha telefônica. Minha linha, perceberam? Galinha. Galinha, sou bem pessoal do Pará, e quem conhece o sotaque sabe. Mas olha que louco, passado, sei lá, uns 6 anos que eu fiquei trabalhando ali, o mundo... Caralho, ainda foi bem, hein? Foi. 6 anos. Porque quando eu passei eu ainda estava fazendo facul. Aí eu me formei, aí eu fiz uma especialização ali, muito ainda pautado qual era, e eu acho interessante, a expectativa que a sociedade, que os amigos e que os pais têm de você. Sim. Né? Puta, cara, e aquilo foi me sufocando. Foi me sufocando. Eu percebia que assim, eu tava indo para um lugar que o teto era baixo, tava batendo de cabeça na porra do teto, tava começando a doer. Eu falava, caceta, bicho, será que é só... Acabou minha vida? É só isso? Agora então eu vou ficar nessa mesma história. Para todo sempre. Para todo sempre. Você é louco. Nem a pau. Cara, mas é difícil sair. Agora, eu falei pra cacete já. E é difícil sair. Eu quero a tua visão do difícil sair. Por que é tão difícil sair, Carol? Por que as pessoas ficam presas? Porque quando eu olho para alguns amigos, estão lá presos ainda. Isso agora é um momento de análise, tá? Vamos fazer uma análise de frente com a Carol. A Carol foi anotando coisas, tá? Isso é construto social, meu filho. Exato. Isso eu já sei, né? Eu só estava te provocando aqui. Isso significa o quê? As pessoas moldaram a sua cabeça e também tiveram as suas cabeças moldadas. Esse período histórico, década de 70 e 80, ele foi um período muito pautado no técnico, por conta, inclusive, da ditadura militar, sim, e do desenvolvimento industrial no período histórico. Sim. O Pará era um lugar onde se almejava ter um desenvolvimento muito para além do que a floresta era. E você foi direcionado a olhar o técnico e sim, não pôde experimentar o Pará. Você, todas as culturas e as raízes paraenses que você tinha acesso, você acessava, mas de uma maneira marginal. Ela não era... Fantástico.
ela não era o ordinário para tua vida. Então você acessava por debaixo as raízes com a tua família, o próprio os papos com o Murilo, Sim, o Murilo Beleze. Então tudo que você acessava para além do técnico não tava, como o Caio diz, no lugar da fofoca. Você estava atuando na cultura. Não, cara, é verdade. Você trouxe uma coisa interessante nessa reflexão, porque eu acho que teve um processo de construção ali, quando eu tinha 15 anos, que eu resolvi ser surfista. Surfista no Pará, né? Então, né? Surfista no Pará é assim. A praia fica a 200 quilômetros. É tão diferente de São Paulo, mas assim, a praia fica mais perto, né? O Guarulhos desceu ali 80 quilômetros, você tá no Guarulhos. Você tá cercado de rio. Você opta o quê? Ir pra praia. A praia, né? Que então, é outra coisa. E aí, eu entrei em contato com uma galera que já pensava, né? De outra maneira. E aquilo, vinham umas provocações dessa turma, né? E eu me lembro, você falou do Murilo, eu acho que tem pessoas que são colocadas na tua vida, assim, que te fazem refletir. O Murilo fazem refletir bastante, de uma forma profunda. E o Murilo é um cara que é um grande amigo mesmo e super mentor. E eu lembrei agora de uma cena que eu estava lá, sei lá, 2, 3 anos depois trabalhando, e como era uma autarquia, um órgão público, eu tinha que ir de gravata. Não precisava de terno, mas eu tinha que ir de gravata e eu andava com uma pastinha assim. Nossa. Então, quem era aquele cara? Foi uma fase. E eu tava andando ali, indo pro trabalho, naquele sol de 35 graus, de gravata. E aí passa o Murilo, de camiseta, bermuda, tipo, cabeludão, assim, voltando, meio-dia, meio de pouco, 1h. Que eu trabalhava tarde, então era esse horário depois do almoço, de pouco. E aí, pô, brother, como é que você tá? E aí, tudo bem, tudo bem? Tava onde, Murilão? Não, tava dando uma nadada, agora, pra relaxar e tal. O Murilo já era surfista há muito mais tempo, já tinha outra pegada de estilo de vida, já tinha rompido com alguns formatos de sociedade ali e tal. E aí eu falei, eu tô aqui trabalhando, ali no lugar XPTO e tal. Ele olhou pra mim, ele deu uma olhada assim meio de... Falou, quanto é que você tá vendendo seu tempo? Ele falou, só segue. Pá! Na cara. Por quanto você vende seu tempo? Porque ele viu, eu tinha a idade dele, já naquela situação. Tinha a idade dele, porém, 30 anos mais velho. Ele falou, esse cara tá morto, velho. Esse cara tá vendendo o tempo dele por alguma coisa que eu não sei se vale a pena. Então a pergunta que ele me fez assim... quase que, tá valendo a pena você vender esse teu tempo? Vocês notam que foi a primeira vez que ele se deparou com a ideia de mais-valia? Foi a primeira vez que Marx bateu na cabeça dele e falou assim... Isso aí. Então, eu entendi naquele momento, eu fiquei com essa pergunta, cara. Falei, o que eu tô fazendo com o meu tempo, cara, que é valioso? Vendendo pra quem? Pra quem? A custo de quê? A custo de quê? E isso é uma coisa que reflete muito o nosso sentimento dentro daquilo. A gente tem isso dentro daquilo. A gente sabe que a gente não é a empresa mais rentável do mercado. A gente sabe que não é a empresa que tem os melhores pacotes de benefício no mercado. Mas a gente faz questão de saber como a gente está lidando com o nosso tempo. Tem dias que a gente lida com o tempo de uma maneira mais difícil, mais... intensa, e tem dias que a gente consegue ter menos intensidade. A gente vai ter outros dias de conversa com outros keepers que vão contar um pouco mais sobre isso. Eu acho legal trazer essa experiência deles, porque a gente, voltando um pouco também, voltando de novo para o trabalho, a gente quando começou a construir esse troço, né, chamado Kivo, essa era uma reflexão. A gente não queria aquela pegada que o mercado já trazia. De agência, de virar de noite. Robotizado. Exato. De robotizado, cara. Puta modelo falido. Ainda bem que agora começou a ser questionado de uma forma bastante incisiva na pandemia, porque já era falido e as pessoas perceberam que era falido. Na Kivo isso é tão inferno que às vezes a gente cansa de tanta reflexão. Às vezes a gente até...
Pare. Gente, eu não quero discutir isso com ninguém, porque eu não quero que ninguém traga um pensamento crítico a respeito do que eu tô fazendo. Não, e o que é interessante é que a gente começou com um modelo que pra gente parecia interessante que as pessoas absorvessem de uma certa liberdade. E você lembra que a gente encontrou dificuldade quando a gente começou a trazer pessoas mais novas para trabalhar com a gente? Eles encontraram dificuldade com essa liberdade. Para liberdade, para se encaixar nessa liberdade. É verdade, é um fato. A gente até entendeu, de novo, uma outra coisa de gestão e gerenciamento, em que as pessoas não conseguiam lidar com uma não gestão. Sim, ou com uma autogestão. Ou com uma autogestão, é melhor. E aí a gente teve que falar, então gestão vai precisar sempre ter, e o que as pessoas precisam compreender é ter um autogerenciamento do tempo, da entrega, sem aquela coisa de tô aqui 9 horas, viu? Olha, eu sou um bom... Mais uma vez, ele está trazendo o exemplo do quão ele ficou angustiado com estar vendendo o tempo dele. Não, foi foda. Confesso pra você que foi foda. Hoje a conversa foi com o Wilton. Se vocês tiverem mais dúvidas ou perguntas para trazer, coloque nas nossas redes sociais, onde esses materiais serão postados. Agradeço todos vocês que assistiram essa conversa de hoje. Vão ter outras, inclusive com os outros sócios e outras pessoas de dentro da Kivo. Você está do lado de cá.